Começa agora a Raiz da Solução Podcast. Fala, raizeiros! Estamos começando mais um episódio da Raiz da Solução Podcasts. Aqui, todas as semanas, trazemos conteúdo de valor e dicas práticas para o dia a dia do produtor rural. Meu nome é Matheus Barbaço, sou engenheiro agrônomo e estamos aqui para ajudar o produtor rural a buscar os 100 sacos por hectare, mesmo com um clima adverso. E hoje a gente está com um convidado muito especial, fez faculdade comigo, chama Augusto Silva, é diretor do Instituto Brasileiro de Agricultura Sustentável, e eu acredito que esse bate-papo de hoje aqui vai agregar muito para nós, como Raiz da Solução, e também para os ouvintes aqui, para a gente definir melhor os conceitos, entender, desmistificar alguma coisa e realmente trazer coisas práticas para o produtor já colocar em ação dentro da fazenda dele nessa safra ainda e ter alguns resultados e sempre também pensando no longo prazo. Augusto, obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui, de disponibilizar o tempo. E eu gostaria que você começasse se apresentando um pouquinho, contando um pouco da sua história, e aí, de acordo com o que vai surgindo as perguntas aqui, a gente vai trocando uma ideia. Tá bom, Matheus, muito obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Parabenizo a Raiz da Solução pelo excelente trabalho que vocês estão fazendo aí, de fato marcando, né, na história do agronegócio. Espero poder contribuir aqui hoje com os agricultores, os agrônomos que estão nos assistindo. Bom, meu nome é Augusto Silva, né? Hoje eu tenho uma atuação já de alguns anos bem focada na agricultura sustentável, agricultura regenerativa, com um foco muito forte no agricultor. Nós tomamos uma decisão estratégica que é defender o agricultor e fazer esse modelo de produção de fato ser mais rentável, porque é necessário, né? Então não é porque o negócio é bonitinho, né, ou outra coisa, mas o agricultor precisa ganhar mais dinheiro com as práticas de agricultura sustentável, de agricultura regenerativa. Então, desde 2018, estou como diretor do Instituto Brasileiro de Agricultura Sustentável, temos uma atuação nacional. Também sou sócio-diretor da Libertas Agronegócio, que é uma empresa de consultoria em agricultura regenerativa. Então, bastante envolvido, né, com essa temática já, né, há alguns anos, e sobre ela acredito que tem alguns pontos que eu posso trazer contribuição. Show de bola. E só para descontrair um pouquinho aqui no começo, como que era seu apelido ali lá na faculdade, lá na Unesp Jabuticabal? Então, um abraço para todo mundo que é de lá, os bichos e quem está entrando aí também. Mete ficha aí, porque os aprendizados é para a vida inteira. É isso aí, com certeza, né? A saudosa Unesp Jabuticabal, grandes amigos ali, professores. Meu apelido era Caseiro, né? Não era um apelido dos piores, tem piores. Mas é um apelido aí, né? Morava na Ranchão e o apelido era Caseiro. Show de bola. O meu era Calipe, né? De eucalipto, que era muito alto, e morava na casona rural. Mas show de bola. Augusto, eu acho que tem alguns conceitos que eu acho que é bom a gente começar por eles, que é o que é agricultura sustentável, o que é agricultura regenerativa, qual a diferença entre elas e se pode ter as duas ao mesmo tempo. Legal. A agricultura sustentável é um termo mais neutro, que já existe há bastante tempo e às vezes o pessoal bate muito no sustentável e fica um pouco genérico, né? Usa aquela palavra só porque é bonita, né? Sustentável e tal. E aí, de um tempo para cá, esse movimento ele começou nos Estados Unidos, da agricultura regenerativa. Isso veio ganhando força e aí, né, acredito que pela forma que o mercado abraçou isso. Então, o mercado gostou desse termo, agricultura regenerativa, e ele tem, em essência, uma diferença com o sustentável, né? O sustentável, o significado é que tem que se sustentar ao longo do tempo, ou seja, você não pode estar piorando o seu sistema produtivo, você tem que conseguir produzir naquela fazenda pelos próximos 100, 200 anos, tem que dar dinheiro e tem que ser ambientalmente e socialmente positivo. Ok. O regenerativo vem de regenerar de fato o solo que de alguma forma ou por algumas práticas ele veio deteriorando, né? Então aquele agricultor que não implementou as melhores práticas, o solo dele veio deteriorando e com isso ele vai diminuindo a margem de lucro dele, o sistema vai ficando menos eficiente, ele vai precisando usar cada vez mais insumos e aí ele pode regenerar o solo dele, trazer mais vida, botar mais carbono e aí vem desse processo. E o regenerar significa também pegar o carbono que está na atmosfera, colocar no solo e aí nessa questão, nesse contexto, né, que tem mundial de discussão de mudança climática e tal, ganhou força, ganhou apelo e, na minha opinião, uma oportunidade que nós temos aqui no Brasil. Show. E eu acho que também o pessoal acha que, na maioria das vezes, né, quando a gente está falando de sustentável e regenerativa, não quer dizer que não vai dar lucro, né? Então eu queria fazer duas perguntas. Tem como ser
lucrativo e sobrar mais dinheiro para o produtor, sendo sustentável e regenerativo, e se dá para chegar em altas produtividades, igual a gente fala bastante dos 100 sacos por hectare na soja. Com certeza. Na verdade, a agricultura regenerativa tropical, né, ela, de fato, ela dá mais dinheiro quando bem implementada. Então, nós temos clientes em todo o Brasil e alguns que já estão conosco há 6, 7, 8 anos e que, de fato, têm um custo de produção 20%, 30% mais baixo e com uma produtividade maior do que a média da região. É claro que em alguns talhões a gente consegue uma produtividade mais alta, mas necessariamente a gente não é inimigo da alta produtividade, a gente quer alta produtividade. Agora a gente olha muito também para lucro. Então a agricultura regenerativa ela parte do entendimento de fazer o sistema funcionar de forma mais eficiente, de utilizar os recursos na fazenda. Então nós temos alguns clientes que fazem o próprio adubo na fazenda, fazem uma compostagem na fazenda, utilizam remineralizadores, fertilizantes naturais na região e com isso compra menos fertilizante e quando você tem uma flutuação e o fertilizante convencional fica mais caro, esse cara tem um negócio mais rentável, né? Então esse entendimento, é claro que é um caminho, não é assim, do dia para a noite, o agricultor começou a agricultura regenerativa, ele vai ter mais lucro. Não. Mas com o tempo, nós temos exemplos práticos, é possível sim aumentar o lucro da fazenda e esse é um dos grandes objetivos. Então, tem dois grandes objetivos olhando para o que é importante para o agricultor, que é aumentar a resiliência climática, diminuir a dependência do clima e aumentar o lucro, né? Esses são resultados, produtos da agricultura regenerativa tropical. Show, não, excelente. Acho que está então 100% em linha o que a Raiz da Solução prega também, que a gente também fala muito, que a busca pelas altas produtividades está diretamente relacionada ao lucro, né? E não necessariamente você vai investir 10 sacos a mais por hectare, que você vai colher só 10 sacos a mais no final da sua safra. A ideia é que colha 20, 30, 40 sacos a mais e perdurando no longo do tempo também. E o outro ponto é da questão do clima adverso, né? Então a gente sabe que a agricultura todo ano é um ano diferente. Nunca o ano é perfeito. Sei lá, a cada 20 anos vai ter um ano bom. Os outros anos sempre vai ter ou muita chuva, ou muito sol, ou vai dar algum estresse de alguma praga, de alguma doença. Então, nunca tem como estar estável nesse sistema. Claro que quando a gente pensa no longo do tempo, a gente sempre vai melhorando e vai melhorando essa estabilidade. Então, show de bola. E aí você comentou sobre a tropical, né? Qual que é a diferença da regenerativa tropical e de outras regenerativas? Qual que é a diferença? É porque a gente está nos trópicos, a parte lá dos Estados Unidos ou outros climas mais frios é diferente? Excelente. Obrigado pela oportunidade de responder essa pergunta, porque ela é muito importante. Existe uma questão de taxonomia, uma questão também de narrativa, existe a questão técnica sobre utilizar o tropical. Se nós não colocamos agricultura regenerativa tropical, daqui a pouco vem outros países, sei lá, Suíça, Europa ali, vem dizer para nós o que é agricultura regenerativa, nos moldes deles, que não se encaixa para nós. Então, por exemplo, existem metodologias de quantificar carbono que grandes empresas utilizam, enormes empresas utilizam, que nós temos também clientes de café, que se a gente coloca a braquiária na rua do café, que é uma prática positiva, que aumenta o incremento de carbono, que melhora a estrutura física do solo, traz mais biologia, etc., você é penalizado. Porque é uma ferramenta que foi desenvolvida para a Europa. Uhum. Então, quando começar a vir regras de lá para cá, querendo dizer para nós o que é, e ou nos remunerar, ou botar alguma sanção comercial, faz sentido. Então, isso também parte para nos blindar. Então, quem vai dizer o que é agricultura regenerativa tropical somos nós, os agrônomos e agricultores brasileiros, que é a maior agricultura tropical do mundo e a mais importante. Agora, tecnicamente também tem bastante diferença. Recentemente eu fui nos Estados Unidos e ele tem algumas regiões, né, um clima temperado, que é praticamente impossível você fazer um plantio totalmente direto. Você precisa decompor aquela palha. Eles me parecem algumas regiões que não se importam tanto com a biologia do solo, né? É um solo de CTC natural bem mais alta matéria orgânica em algumas regiões, como por exemplo Illinois. Agora aqui no Brasil, cara, se nós não tiver palhada, se nós não tiver fluxo de carbono, de nitrogênio, se não tiver biologia, a biologia entrega muito, então é diferente. Então tem a parte técnica, né, sobre isso, de fato, que é diferente, e tem a parte de nos defender e nos blindar como agricultura nacional. Perfeito.
Tem uma palavra que você usou bastante hoje e a gente usa também, que é o carbono, né? Então é colocar palha nesse sistema para incorporar carbono no sistema e aquele solo ficar melhor, tanto biologicamente falando, fisicamente falando, quimicamente falando também. Então nos 3 pilares do solo a gente atua através disso, né? Eu acredito que ainda tem muito produtor que já ouviu isso, mas realmente não entendeu a fundo a importância da gente melhorar o carbono e, consequentemente, a matéria orgânica do sistema, né? Eu acho que você poderia falar a importância disso e depois a gente pensar um pouco em como melhorar isso, né? A gente pega a seleção brasileira de futebol, né? Tá perdendo todos os jogos, já caiu uns 2, 3 técnicos. E onde está a estrela do time, né? Tá machucado, Neymar. Uhum. O Neymar, para a seleção brasileira, é como se fosse o carbono para o solo. É a estrela que orquestra química, física e biologia. Então, nós temos um saldo de carbono nos ambientes de produção. E aí você, por um ambiente ser tropical, quente, úmido, a gente consome muito carbono. Então, por exemplo, se você faz um sistema só soja, milho, muito possivelmente você entrega menos carbono do que o seu sistema consome. E aí você tem um saldo de carbono negativo. Esse saldo de carbono negativo vai tirar da onde? Vai tirar da sua matéria orgânica do solo. E em clima tropical, né, uma das diferenças, basicamente 70% a 90% da nossa CTC é oriunda da matéria orgânica. Então a CTC o produtor entende, ele sabe a importância da CTC. E aí a matéria orgânica praticamente influencia toda a CTC, além de influenciar a estrutura física, além de influenciar a biologia, ou seja, é o que vai fazer ele ter resiliência, diminuir a dependência climática, aumentar a produtividade, aumentar a eficiência. Então, se ele não incrementa carbono no seu sistema, ou seja, se ele não faz, por exemplo, um milho consorciado com braquiária, que já é uma alternativa que traz mais carbono, se ele faz uma adubação orgânica, é uma coisa que pouca gente fala, porque se eu estou entregando, igual alguns clientes nossos fazem, 4, 5 toneladas por hectare de um composto orgânico que tem 20% de carbono, por exemplo, eu estou incrementando mais carbono também para esse saldo. E aí não só o carbono, mas para a matéria orgânica se estabilizar no solo, ela precisa de uma relação CN 12:1, então precisa de nitrogênio, que é assim um dos maiores gargalos, na minha opinião, na produção de grãos, é o nitrogênio. E aí, além disso, para que esse carbono, né, que você levou através de plantas ou adubação orgânica, para que esse carbono se transforme em matéria orgânica mais estável no solo, tem um caminho de eficiência. Você pode ter uma eficiência maior ou menor. E o que vai conferir eficiência para esse sistema é o equilíbrio químico e a diversidade biológica. Quanto mais diversidade biológica, maior eficiência de transformar esse carbono em carbono mais estável no solo, que é CTC, estrutura física, biologia, produtividade, resiliência. Show de bola, excelente resposta, Augusto. E ainda nesse assunto, né? Então a parte do carbono para mim também igual você falou, é a estrela do time ali, a gente tem que realmente pensar nisso. E aí a gente pensando em formas de melhorar isso, você já comentou um pouco, que é a parte química do solo, então só carbono não transforma em matéria orgânica, a gente precisa de nitrogênio, de fósforo, de enxofre, todos os componentes ali da matéria orgânica, né? Mas claro que é bem menos quantidade quando a gente compara com o nitrogênio. E também a diversidade biológica desse solo. Então, acho que esses 2 aspectos realmente agregam muito mais e deixam esse sistema mais eficiente. E além disso, eu acredito que quanto os pilares, né, do plantio direto, que é o não revolvimento do solo, o aporte de palhada todo ano, de matéria seca para aquele solo, e também a rotação de cultura, são 3 pilares que também vão contribuir para esse aumento do carbono do sistema. Concorda? Com certeza, porque construir carbono no solo, como você disse, Matheusão, tem vários pontos e de fato é difícil, né? E a partir do momento que você construiu ali, que ele está em forma mais estáveis nos macro e microagregados, aí você vem e faz um revolvimento, por exemplo. E quando você faz o revolvimento, você expõe aquele macro e microagregado e a matéria orgânica ali vai oxidar. Então você vai perder o carbono, que seria uma cola que estaria dando estrutura. Mas é claro que em alguns momentos você tem o solo compactado e está impactando a produtividade, você precisa mexer. Então, o ponto não é esse. Quando você encontrou o diagnóstico que precisa fazer o revolvimento, que faça. Agora, que você tenha práticas para evitar, implementar um plantio direto bem feito para evitar esse revolvimento, porque aí você recomeça novamente, né, você perde o carbono do solo. Então, é defender. Em clima tropical, né, tem trabalhos que mostram, muito interessante. Então, por exemplo, em clima temperado, né, nos Estados Unidos, por exemplo, quando você faz um revolvimento do solo, você pode perder de 1 a 2% do carbono do solo. Quando a gente vem para a nossa situação, por exemplo, de cerrado, você pode perder até 12% do carbono do solo.
Então, especialmente para nós, esse cuidado tem que ser muito importante, né? O plantio direto é crucial e fico muito feliz que nós tivemos os pioneiros do plantio direto aqui no Brasil e deixaram de fato um legado, né? O pouco que a gente ouve falar um pouco de fora do Brasil, né, eles ficam impressionados com a capacidade que a gente tem de fazer esse plantio direto, esse plantio em cima da palha. Então é muito interessante. E a gente concorda 100% com você. Se a gente identificou que a química do nosso solo está muito ruim, então a gente tem que realmente melhorar essa química, porque nós nunca vai conseguir descer um fósforo em profundidade de maneira rápida, a não ser ao longo de 5, 10 anos. Então, a gente precisa ser eficiente. Então, no primeiro momento, antes de começar o plantio direto, vamos fazer bem feito o perfil de solo para nunca mais ter que mexer nesse solo. Essa é a ideia. Porque nossos solos naturalmente não têm nutrientes. Então, a gente realmente tem que aportar para deixar aquele solo fértil para a gente buscar a alta produtividade, que vai trazer a resiliência e vai trazer o lucro para nós, né? E pensando nisso, o revolvimento do solo, na nossa opinião, é a última solução. Porque tem muitos nutrientes que a gente tem solubilidade, a gente consegue descer eles no perfil do solo. Alguns não conseguem. Então eu penso muito como o revolvimento do solo como se fosse uma cirurgia de coração. Você não vai fazer uma cirurgia à toa. Você vai fazer estudo, você vai pesquisar, você vai pensar nos melhores médicos, você vai realmente se aprofundar naquele assunto para você trocar seu coração, você fazer uma cirurgia de coração. Agora, a gente tem hoje já equipamentos como subsoladores que dá um mínimo revolvimento do solo, então a gente faz uma cirurgia um pouco mais tranquila nela. Porque a física de solo, quando a gente está com o solo muito compactado, vai atrapalhar na biologia, vai atrapalhar na produtividade como um todo. Então, acredito que realmente o revolvimento de solo é só quando não tem outra opção, assim. Show de bola? E pensando nesse carbono do sistema, eu acho que ele é um dos pilares da agricultura regenerativa. Quais outros pilares que a gente pode pensar também, pensando nesse tema de agricultura regenerativa? Legal, Matheusão. Cara, um pilar bem interessante é a forma que nós pensamos a adubação, né? Que é uma forma que eu vejo muito estratégica para o agricultor, para o Brasil de forma geral. Porque, pensa bem, a gente pega e importa, né, boa parte dos nossos adubos fosfatados, né, potássicos, e aí eles chegam aqui depois de bastante logística e tal, e muitos deles vão ter uma eficiência bastante baixa e, dependendo do momento do mercado, vão ter um custo muito alto. Então, existem elementos e oportunidades para o agricultor adubar de forma diferente, né, mais sustentável e mais lucrativa para ele. Por exemplo, muitos agricultores têm resíduos, né, nas fazendas, ou tem vizinhos que têm resíduos, né, esterco de frango, né, de boi, de porco, etc. Resíduos de usina. E isso é uma possibilidade que existe em várias regiões do Brasil. E muitos deles fazem o uso in natura. E jogam o esterco lá cru no solo, né? Ou no café, a palha do café, por exemplo. E isso, tem vários estudos que mostram que o esterco, né, cru no solo, ele tem um potencial muito baixo de melhorar de fato o solo. Ele vai entregar alguns nutrientes, muitos vão ser lixiviados, ele pode levar patógenos, pode levar sementes de plantas daninhas, tem vários problemas. Não é que é ruim, é bom, mas não é o melhor tipo de adubação orgânica. Qual que é o melhor tipo? Se você faz uma compostagem e aí você sobe durante pelo menos 15 dias a temperatura para acima de 60 graus, inviabiliza sementes de plantas daninhas, inviabiliza patógenos, você analisa tudo isso, você cria ácidos orgânicos, você solubiliza, às vezes, alguns nutrientes de rocha que você pôs no início. Então, isso é uma possibilidade de adubação orgânica e você vai ter teores de nutrientes nesse adubo. Então, você abate no que seria comprado na adubação e você tem um teor de eficiência diferente, às vezes até maior do que alguns adubos convencionais. Isso é um ponto. Um outro ponto que é um pouco polêmico, mas não deveria ser, que é os remineralizadores. Tem uma legislação, né, sobre isso, existem bons produtos, é claro que tem um limitante regional. Então, às vezes, na tua logística, você que é agricultor, você tem algum bom remineralizador na tua proximidade, aí, num raio, porque a logística vai impactar. Entendendo o que você precisa no solo, você pode achar um que tenha uma boa disponibilidade, que tenha teores de algum nutriente que você está precisando. E se colocado no início do processo da compostagem, como você vai ficar durante alguns dias com alto ataque ácido de micro-organismos, alta temperatura, você acelera o processo de solubilização, que seria mais lento, e você, no final, tem um produto legal. Os fertilizantes naturais, por exemplo, como o fosfato natural reativo, né? Com a ótica de entender a logística, reduzir custo e adubar o solo também olhando para a vida do solo. Então, qual vai ser o impacto desse adubo na vida do solo?
E também, claro, os bioinsumos, né? Os bioinsumos que vão conseguir nos entregar nutrientes. E aí tem uma discussão muito grande, encontrei alguns cientistas recentemente, que eles falaram, né, sobre a discussão bem moderna que é, será que esses micro-organismos estão entregando nitrogênio mesmo ou estão estimulando o crescimento vegetal, né? Então, tem tudo isso e a gente busca usar todas essas ferramentas para adubar o solo de forma diferente do convencional, sair um pouco do NPK convencional, fazer de forma diferente e isso dá resultado. Matheus, eu estava em Goiás recentemente, sem brincadeira, depois eu posso te mostrar no meu celular. A gente visitou uns 5 produtores na semana, os 5, a gente dava cajadada no solo, a gente achava minhoca. Legal. Os 5, cara. Não, show de bola. Eu queria só que você explicasse um pouco melhor, porque talvez ainda não está na boca do produtor. O que é o remineralizador? Qual a definição? Existe bons e ruins? Dá um panorama melhor para a gente sobre isso. Legal. Tem alguns pesquisadores que gostam de falar que não funciona, que é para construir casa e tal, mas tem um pesquisador muito sério da Embrapa, que é o Éder Martins. Então, o Éder Martins pesquisa isso há muito tempo, é muito sério, e tem estudos mundiais também bastante sérios, publicados em revistas muito grandes. O nosso solo, ele era rocha, e aí foi começando a acontecer o intemperismo, né? E aí ele foi se transformando em solo, foi se intemperizando, transformando em solo. O remineralizador nada mais é do que uma rocha moída. Então, é como se você estivesse fazendo um processo de rejuvenescer o teu solo. Porque como a gente está em clima temperado, o intemperismo acontece muito, e aí o nosso solo vai se empobrecendo, vai diluindo os nutrientes em camadas, vai ficando argila 1 para 1, CTC permanente baixa. E aí, quando a gente rejuvenesce o solo, ou seja, inicia novamente esse processo de intemperismo, a gente tem um potencial muito legal de construir minerais primários de novo, e CTC permanente, e um pouquinho que você faz no solo, você muda o solo de fato. Tem estudos que mostram que os remineralizadores, que é rocha moída, ela aumenta a eficiência do teu solo de estabilizar carbono, ou seja, a capacidade de aumentar a matéria orgânica, e fornece nutrientes. Agora, o que é o grande ponto? Tem uma legislação sobre isso. Então, essa rocha precisa estar registrada no mapa, e aí você tem que ter uma granulometria específica, tem que ser bem fininho para que tenha a reatividade, e dentro dessa rocha você tem alguns minerais. E esses minerais, cada mineral tem um nível de disponibilidade dos nutrientes. Então você vai ter rocha, por exemplo, você tem 10% de K2O. Só que a disponibilidade de 7% está em um mineral que é muito pouco disponível. E aí, às vezes, o mercado, isso deu uma queimada no mercado, vem e diz, cara, é 10%, aplica lá. Mas aí precisa entender a mineralogia da rocha. Já existem outras rochas, por exemplo, o Camafugito, que é uma rocha de Minas Gerais, que ela é altamente intemperizada, ela é muito equilibrada, tem 3% de potássio, 3% de cálcio, 3% de magnésio, 3% de fósforo, basicamente todos em minerais com boa disponibilidade, que você pode esperar uma entrega naquele primeiro ano. Então, resumindo, o que o agricultor sugere que ele faça? Que ele entenda na região dele, no raio, né, dele aí de 500 quilômetros no máximo, né, quais são os remineralizadores registrados, entenda a mineralogia e a disponibilidade desses nutrientes, se possível utilize na compostagem que vai aumentar a disponibilidade e utilize uma rocha que tem teores de nutrientes que ele precisa para o solo dele. Show de bola, excelente, excelente, muito bom mesmo. Cara, eu anotei aqui 2 grandes pilares, então. Então, nós estamos falando de carbono e de adubação. Tem mais alguma coisa que a gente coloca nesse sistema para deixar mais regenerativo ainda? Com certeza. Nós entendemos que a biologia para nós é muito importante. Então, nós utilizamos insumos e tentamos reduzir insumos que inibem a vida no sistema. Então, é claro que os pesticidas, eles são remédios. E nós sabemos que quando você está doente, você precisa tomar um remédio. Agora, uma pergunta que a agricultura regenerativa faz e que pouca gente faz é por que nós estamos doentes? Ou por que nossas lavouras estão com tantas pragas e tantas doenças? Por quê? Então, nós, seres humanos, ficamos doentes porque a gente se alimenta mal, não faz exercício, né? Não toma sol, etc. A gente fica doente. E as plantas também, então tem os hábitos dela. E a biologia, e aí tem vários trabalhos sobre supressividade, por exemplo, e nós observamos isso na prática nos nossos clientes. Quando você incrementa a biologia no solo, por exemplo, biodiversidade, os nematóides diminuem a severidade. Quando você incrementa a biologia, você tem menos doenças como fusário, por exemplo. Então, claramente, entender os insumos que agridem a vida no sistema e tentar reduzir, mas sem radicalismo. Isso é o legal da agricultura regenerativa, não é orgânica, ou seja, não pode.
Não, você pode, e os nossos clientes utilizam pesticida, fungicida, inseticida, herbicida, etc. Agora, a gente tenta fazer isso de uma forma mais equilibrada e a gente entende que, se possível, nós não vamos usar com produtos biológicos. Então, os bioinsumos é um grande pilar, né? Bioinsumos em escala. Então, de fato, inocular de forma massal organismos benéficos, isso é um grande pilar. A biologia, né? Os bioinsumos. Perfeito, cara. E nesse tema eu acho que é muito importante essa parte de supressão e a parte do uso do químico, né? Eu gosto de pensar muito como quando o ser humano tem um câncer, né? Ele tem que fazer a quimioterapia, não tem muito para onde ir. Taca a doença lá e precisa ter a supressão daquilo, senão ele vai morrer. Porém, não é qualquer ser humano que vai fazer quimioterapia. Então, é só no estágio que realmente precisa daquilo dentro do ambiente. Então, tudo que a gente tem que falando, e a professora Gisele, que é a nossa especialista na parte de herbicida, né, ela fala muito. Se você realmente tratou aquele solo, veio fazendo preventivo, você tem uma palha, você vai usar menos glifosato, você vai usar menos cletodin, você vai usar menos herbicidas naquele sistema. E um outro ponto interessante que eu acho que nós aprendemos muito na visita que a gente fez em Petrolina, com o Eduardo Ferraz, um excelente profissional, que ele tem um laboratório dentro da fazenda dele e nos 4 cantos da fazenda ele coloca coleta de esporos de fungos. E aí todo dia ou toda semana ele analisa os fungos que estão chegando dentro da lavoura dele. Então ele vê as correntes de ar trazendo esses fungos de fora, porém ele vem fazendo a parte biológica do sistema, colocando palha no sistema, colocando biológicos mesmo para aumentar a quantidade da biologia daquele sistema que ele tem, e aí ele vai controlando o clima também. Então ele sabe quanto está chegando, quanto ele tem lá no solo, e ele vê que a intensidade das doenças está cada vez diminuindo mais, e quando ele percebe que pode vir, está vindo uma carga muito grande de algum fungo, ele faz o preventivo e ele não precisa depois vir com um produto mais forte que vai realmente danificar a planta. E tudo que a gente usa na planta é químico, né? Então a planta também tem que desintoxicar. Então tem que tomar cuidado com isso também. Fantástico. Show de bola. Você comentou aí dos produtores já utilizando a agricultura regenerativa. Quais são os principais, as primeiras coisas que ele sente na fazenda dele? Assim, cara, realmente está dando resultado. O que é os benefícios que ele tem ali dentro da fazenda? Quando você me fez essa pergunta, eu já me lembrei que eu estava em Goiás há 2 semanas atrás, visitando alguns clientes. E um dos nossos clientes, né, ele disse: rapaz, eu lembro que quando a gente começou o trabalho aqui, depois de 2 anos, o meu pai chegou para mim e falou: meu filho, voltamos a ver minhocas na nossa fazenda. Né? Isso é um grande indicativo. Pode parecer algo simples, mas de fato é um grande indicador de qualidade do solo. Porque se a minhoca está ali, existe toda uma cadeia mais sensível de organismos menores que estão equilibrados. E a minhoca tem um importante papel em relação ao nitrogênio. Ela vai levar aquela matéria orgânica ali para baixo, que depois vai ser fonte de nitrogênio para o solo. Então, é um grande indicador de qualidade a minhoca. E aí, com o tempo, Matheus, por exemplo, nós temos clientes, e muitos clientes, que conseguem, ao longo do tempo, reduzir, sem perder a produtividade, reduzir o uso de fungicidas. O inseticida, um pouco mais difícil, reduzir também. Agora, um que a gente ainda não consegue reduzir muito, né? A não ser comparado, etc., mas é bem limitado, é o herbicida. O herbicida, ele... não sei se vai existir um herbicida biológico, né? Tomara que possa existir, mas é um elemento bastante difícil. Então, no início, percebe-se, se você começa a agricultura regenerativa e começa a botar biologia no teu solo, se vem uma seca, logo no primeiro ano você já pode ter, né, algum resultado. Aquele trabalho fantástico da Fundação Mato Grosso, onde as enzimas estavam muito maiores no solo, que fazia soja braquiária, no outro que era só soja pousil, e aí veio a seca e produziu o dobro a mais, né, na área que tinha mais biologia. Isso pode ser observado no curto prazo. No médio prazo, você vai começar a aparecer mais minhoca, um solo mais estruturado, as raízes vão se desenvolver mais, vai formar mais matéria orgânica no solo. E também nesse médio prazo aumenta o lucro do agricultor e também, né, possivelmente, ele vai conseguir reduções, né, do uso de químicos, né, graduais, com bastante segurança, né, preservando a produtividade. E é esse o caminho que ele vai seguindo. Show de bola. Augusto, a gente comentou bastante sobre a mitigação do clima, né? Que a agricultura regenerativa, as práticas de mais carbono no solo, palhada e tudo, deixar essa planta mais eficiente, a gente consegue
resistir melhor aos estresses do ambiente e também do biótico, também de pragas, doenças, como um todo. Como que diretamente, a gente já falou um pouco do carbono, mas pensando mais na forma mais ampla, como que a regenerativa impacta diretamente essa mitigação do clima? Eu acho que tanto interno para a planta quanto externo para o mundo, né? Como que a gente está melhorando o mundo utilizando essas técnicas? E junto com essa pergunta, se funciona em qualquer lugar do Brasil e qualquer lugar do mundo, ou tem regiões mais aptas a estar recebendo essa agricultura? Legal. Funciona em qualquer lugar do mundo. Agora, a importância para o clima tropical é maior. Perfeito. Então, eu até disse isso na visita aos Estados Unidos, que disse, olha, lá tem esse movimento de agricultura regenerativa, legal. Agora, para nós tem uma importância muito maior. Porque o carbono para nós é muito mais importante ali, você perde muito menos carbono. Bom, de maneira bem direta, esse próprio trabalho da Fundação Mato Grosso, ele mostra que existe uma correlação entre a biologia do solo e a resiliência. Então, quanto maior a biologia do solo, quando vem uma intempérie climática, por que isso acontece? Antigamente, né, entendia-se a biologia do solo de forma mais simples, mais simplória, no sentido de os micro-organismos vão entregar alguns nutrientes ou vão ter algum outro tipo de papel. Hoje, quando os trabalhos mais recentes, nas grandes revistas, você vê uma infinidade de funções dos micro-organismos. Agora, eu vou resumir aqui, de fato, o que acontece, que é a conclusão que os pesquisadores mais avançados aí no mundo sobre o tema estão dizendo. A planta, quando ela tem necessidades, seja ela combater um patógeno, seja ela aumentar a resiliência, seja ela pegar algum nutriente que está no solo, tem uma necessidade, ela manda esse sinal ali, um sinal químico para o solo, e os micro-organismos vêm e atendem a planta. Então, se ela pedir e você não tiver um solo com biodiversidade, ninguém vem. Você assovia, ninguém vem. Agora, se você tem uma biologia bem ativa ali, você tem esses soldados que vão recrutar. Então, se ela está com alguma dificuldade climática ali, algum estresse, ela chama ali alguns micro-organismos que vão trazer para ela um aumento de resiliência. Né? E a sua pergunta sobre o mundo, né? Porque a agricultura, até uma frase que eu bato bastante, que é: o agro não é o problema, o agro é a solução. Então, quando a gente traz essa frase, a gente inverte a narrativa de quem nos critica. Porque fala que o agro é o problema. E aí, se a gente começa a se defender, tem uma coisa que eu aprendi com um grande professor, Olavo de Carvalho, que ele diz: se você está se defendendo, você já está perante ao público errado. Então, você tem que contra-atacar. E qual que é o nosso contra-ataque, na minha opinião, nós como setor do agronegócio? Nós não somos o problema, nós somos a solução. Porque nós conseguimos pegar esse carbono que o pessoal está colocando na atmosfera e colocar no solo. Nós temos essa possibilidade de fazer uma agricultura não com baixo impacto, mas com impacto ambiental positivo e limpar a sujeira de outros países do mundo através da nossa agricultura. A gente consegue inverter o jogo. Show de bola. 2 pontos em relação a isso. O primeiro é esse último que você comentou. É muito errado, né? O pessoal se reúne para falar do Brasil, para falar do mundo, né? Do que nós temos que fazer. Aí o cara fala que a gente está desmatando ou fazendo coisas erradas, enquanto eles foram para esse encontro de jatinho, queimando carbono muito forte. E é muito fácil você falar, uma empresa lá, uma petrolífera, falar que está fazendo sustentável, que depois de 50 anos tendo lucro bilionários, agora ela quer ser sustentável. Então, é muito inviável isso para quem está começando na agricultura agora nesse momento, ter que lutar contra países, né, que já estão sem floresta, sem nada para poder recuperar. Não tem como eles recuperar porque eles já perderam tudo, né? E sobre o ponto da resiliência do solo, a gente gosta muito de falar da tal da redundância funcional. E eu acho que é um conceito que é importante todo mundo entender e usar para a vida, né? O que é esse conceito? Ele tem na biologia, mas tem em outras áreas da vida, né? Eu vou dar um exemplo. Nós estamos fazendo uma live ao vivo. Quais são as ações que a gente tem que fazer para aquilo ter uma redundância funcional? Então, eu tenho um gerador, que se acabar a energia na cidade, eu tenho um gerador, então a minha energia continua. Então, a redundância quer dizer, se der problema num lugar, eu tenho outro para fornecer aquele mesmo substrato, aquele mesmo insumo. Outra coisa, internet. Se o fio lá quebrou, eu tenho o Starlink para a internet continuar funcionando e eu continuar com aquela live. Então, eu tenho vários sistemas de redundância funcional para caso alguma dá problema, ela continua funcionando mesmo com aquilo.
E jogando isso para o solo, eu tenho micro-organismos que fornecem fósforo para a planta, né? Que fazem, tiram do solo e colocam para a planta aquilo lá. E tem alguns que são mais especializados no pH 4, outro em pH 5, outros em pH 6. Se você tem essa diversidade, independente do pH daquele momento, você vai estar fornecendo fósforo para a sua lavoura. Agora, se você tem pouca diversidade, você só tem do pH 4, quando você estiver no pH 6, aquilo lá não está funcionando e você não vai ter o fornecimento. Então, é disso, você ter vários micro-organismos com a mesma função, porém em diversos ambientes. Então, você tem essa resiliência, independente do clima que você tem. Com pouca água, com muita temperatura, com baixa temperatura. Acho que é muito importante, pessoal, entender sobre isso. Excelente. Posso puxar um gancho do fósforo? Claro. O que nós gostamos, né? Eu achei excelente a tua fala, muito legal. Eu enxergo a biologia dessa forma também. E olhando para fósforo, né? Nós olhamos o solo de maneira geral, na nossa consultoria, no instituto, a gente faz a análise da saúde do solo. A gente acredita que analisar a saúde do solo dá mais elementos para o agricultor tomar decisão do que analisar só quimicamente o solo. E muitas vezes eles analisam quimicamente só 0 a 20. Né? Então, é uma provocação que eu quero fazer agora. Você analisa um solo, né, quimicamente, 0 a 20, você encontra fósforo em resina ali 20. Ok. E aí você tem um outro solo que você analisou e achou mesmo 20 fósforo e resina. Mas vão ter algumas coisas diferentes. Um solo você tem uma resistência à penetração baixa, você tem um DRESS com uma nota mais alta, você tem alta atividade da enzima fosfatase ácida, que indica a presença de micro-organismos solubilizadores de fósforo, e você também tem alta colonização de fungos micorrízicos arbusculares, que são uma extensão do sistema radicular que vai acessar mais fósforo. Já o outro solo tem os mesmos 20 de fósforo, só que tem resistência à penetração baixa, tem um DRESS com uma nota pior, tem uma atividade da fosfatase ácida baixa e tem baixa colonização de fungos micorrízicos arbusculares. Nós manejamos da mesma forma os dois solos? Não deveríamos, mas se a gente olhar a grande realidade do Brasil, sim. Né? A gente vai fazer o mesmo manejo. Então, por isso que é importante analisar a biologia do solo e a saúde do solo. Então, nesse sistema aqui, eu tenho mais acesso a esse fósforo, eu posso ter mais segurança de, por exemplo, reduzir uma adubação, usar um solubilizador de fósforo, etc. Nesse outro, não. Agora, se eu não conheço a saúde do solo, eu tenho só um parâmetro. Mas o solo, a planta precisa botar raiz, acessar solo para acessar fósforo. Perfeito. Não, excelente. Eu acho que esse é um dos maiores erros, acho que da agricultura e dos produtores, não analisar as coisas, né? Não analisar a planta, não analisar o solo, não analisar o adubo que ele está colocando na lavoura. Então, estou passando recentemente pela experiência da minha esposa estar grávida, e aí a gente foi na consulta e a médica pediu 200 exames. Não foi um exame. Não foi só a química, né, da magnésio, ferro da Marília. Não, foi 200 exames. Então, quanto mais informação a gente tem na mão, mais assertivo a gente vai ser. Então, precisamos criar essa cultura de fazer mais análise dentro da agricultura. Pensando na agricultura regenerativa, é possível, você enxerga isso no médio e longo prazo, que dá para adotar em larga escala todos esses princípios, esses fundamentos dentro da agricultura? Exatamente, esse é até o nosso propósito. Quando nós fundamos o Instituto Brasileiro de Agricultura Sustentável em 2018, nós identificamos que a agricultura sustentável e regenerativa estava muito a pequena escala, né? O fundo de quintal ali, a produçãozinha pequenininha. E a gente pensava, cara, a mudança de fato vai vir quando isso acontecer em larga escala. E a larga escala, e aí vai ter gente que não vai gostar do que eu vou falar, não tem como você fazer, por exemplo, a agrofloresta no mundo inteiro. Não tem como. A larga escala, a produção de commodity, ela tem alguns limitantes, mas ainda assim é possível ser sustentável ali. Então, por exemplo, áreas de 100, 200 mil hectares, por exemplo, tem um grupo bem grande, tem feito um grande trabalho de agricultura regenerativa, é o Grupo Schaeffer, né? Tem avançado muito bem, a SLC também tem avançado nisso em larga escala. Então, é claro que tem alguns limitantes, mas se você tem uma produção em larga escala, por exemplo, adubação orgânica e remineralizadores em larga escala, totalmente possível. Nós temos clientes que fazem 200 mil toneladas de composto na fazenda, é muita coisa. E aí você faz ali a cada 5 anos, entende o sistema, alguma rotação de cultura, coloca alguma leguminosa, sal de carbono, faz o milho consorciado com braquiária, vai utilizando biológicos, tentando reduzir ali um pouco o químico. Então isso é possível. Agora,
Tem algumas pessoas mais radicais que querem implementar aquilo que é aplicado em 1 hectare e 100 mil, 200 mil, não tem como. Tem alguns limitantes, mas ainda assim é totalmente possível, né? E tem alguns agricultores, como esses que eu citei aqui, que estão fazendo isso, né, em larga escala. Entender a produção de commodity, esse é o nosso propósito, é fazer na produção de commodity, na produção em larga escala, essa agricultura regenerativa. Por isso que o Instituto foi criado, é claro. O pequeno agricultor e o médio têm toda sua importância e a gente trabalha para todos. E a gente identificou que estavam se olhando pouco para o médio e o grande nesse sentido. Perfeito, concordo 100%. E aqui até um assunto um pouco mais polêmico agora, que realmente o mundo está indo mais para práticas sustentáveis, né? E o que você acredita que realmente hoje as empresas estão pensando nisso ou elas estão usando essa narrativa para vender mais, para se posicionar no mercado? Porque eu vejo muita gente falando bonito, mas fazendo pouco, né? É o que mais tem, né? Tem muito, né? Tem o termo greenwashing, né? Isso tem demais. Eu percebo que muitas dessas discussões sobre agricultura sustentável, regenerativa ou sustentabilidade no mundo, né? Às vezes algumas regras que vêm da Europa, etc., fica muito discutindo a parte da politicagem, da narrativa, o que vai fazer. Agora, na prática, quem que está fazendo isso? Quem está fazendo isso é o agricultor brasileiro. Quem está fazendo isso são os consultores, né? São as instituições de pesquisa. Então, nós estamos totalmente focados em fazer isso acontecer. E talvez a gente possa vender um pouco melhor isso, né, que a gente faz, porque tem muito agricultor fazendo um trabalho excelente, tem muita consultoria, muitos agrônomos fazendo um trabalho excelente, e nós estamos muito focados em fazer. E tem muita gente focada só em falar, em fazer pouco. E a pauta das discussões, né, devia estar focado na prática, né, no que de fato está fazendo. Então, quais são as práticas, em quantos hectares está sendo feito, como que a gente ajuda o produtor a fazer mais. Mas muitas vezes, igual a Europa agora ela quer impor, né, que não pode ter desmatamento, né, mesmo que seja legal dentro da realidade da legislação brasileira e dentro que o produtor possa fazer isso. Ele tem área para abrir. Então, ela não quer comprar soja que tem algum desmatamento. Ok, isso significa que é sustentável? Não. O agricultor, se ele tem o direito de desmatar legalmente no Brasil, a área dele ele pode fazer, e se ele pratica uma agricultura sustentável, o pessoal da Europa não quer nem saber. Ele só quer saber se fez o desmatamento ou não, independente se seja legal para nós aqui. Então as discussões ficam nesse sentido. E pouca gente olha de fato a realidade, né? O carbono que está sendo colocado no solo, né? Então existe a verdade, de fato, mas pouca gente está conversando sobre isso ou se importando com a verdade, né? Show. E você comentou aí numa das frases a questão da pesquisa. Qual que é a importância da pesquisa nessa agricultura regenerativa e na agricultura como um todo, né? A importância ela é enorme, né? E nós estamos implementando as nossas estações de pesquisa também, assim como vocês, e isso é muito importante. E nós temos uma visão, né, um pouco diferente da parte da pesquisa, e que toda pesquisa é importante. Nós entendemos que pesquisar sistemas também é importante, porque existem sinergias entre produtos e práticas. Então, por exemplo, entender um sistema com uma certa rotação, com certo remineralizador, com certa adubação orgânica, com certa substituição de químico por biológico, e todas essas práticas vão ter uma sinergia que eu não conheceria se eu estivesse isolando o fator. Então tem um espaço para pesquisar sistemas e é por aí que a gente vai avançar essa pesquisa em agricultura regenerativa. Show de bola. E a Raiz da Solução, inaugurando o centro de pesquisa esse ano, já está em prática, já está tudo bandeirado. Fizemos a primeira aplicação essa semana. Então a gente também acredita muito que a pesquisa vai trazer novos conhecimentos para os novos conhecimentos colocar no campo para trazer os resultados. E uma crítica, né, vamos falar assim, às pesquisas antigas ou de universidade, é que geralmente são pesquisas muito pautadas para publicação de artigos, outras coisas. Pouca coisa aplicada na prática, né? Então, a gente está realmente colocando alguns filtros que eu vou colocar esse trabalho no campo. Realmente o produtor vai conseguir aplicar isso na prática ou é só um conhecimento que, beleza, pode ser usado para conceitos, para coisas fundamentais, mas eu consigo realmente colocar na prática? Se não passar por esse filtro, a gente não está colocando em prática, não está colocando na pesquisa esse trabalho, né? Cara, eu lembrei aqui de um assunto, voltando um pouquinho para trás na parte da adubação, eu vi você falando bastante sobre os inibidores de urease, que também isso impacta também na questão da biologia do solo, na questão da poluição, em vários aspectos. Quais são os principais pontos que a gente tem que cuidar com esse nitrogênio, né, do solo? Excelente. Esse é um ponto de importância enorme para o produtor de grãos.
né? A gente conversa com muitos consultores, pesquisadores, e tem várias pesquisas que mostram que a maior parte da nossa soja está com deficiência de nitrogênio. Ou seja, é um gargalo. Tem um grande amigo, pesquisador e consultor, fez um trabalho em várias regiões do Brasil e ele selecionou insumos para aplicar e para ver de maneira geral, qual o insumo que mais entrega rentabilidade e produtividade nas regiões de soja do Brasil. Né? Escolheu um insumo e colocou ali. Na nossa cabeça, o primeiro que vem é calcário, calcário. O calcário foi o segundo. Teve um que entregou mais de maneira geral. A gente está olhando contexto geral, que foi o nitrogênio de liberação gradual. Por quê? Nós temos uma doença na produção de grãos que chama falta de nitrogênio. Por quê? Segundo o Ciampiti, que é um grande especialista de nitrogênio, em 2018, ele mostrou e comprovou que soja acima de 4,5, 4,7 toneladas por hectare, uma soja com uma boa produtividade, dá o saldo negativo de nitrogênio. Manda mais nitrogênio embora do que deixa. E aí você entra para uma segunda safra, com risco climático, a agricultura aduba pouco, né, o milho, por causa desse risco, e aí você tem um saldo de nitrogênio, né, negativo. Aí esse nitrogênio vai tirar da onde? Da matéria orgânica. E aí começa a se tornar, de fato, um problema. Agora, então tá fácil. É só jogar ureia. É só jogar nitrogênio. Não é bem assim. Porque o nosso solo, se você não adubar com o nitrogênio, ele vai ter alguma capacidade de levar nitrogênio. Quem faz isso são os micro-organismos. Então o nosso solo tem uma capacidade que não é irrelevante de entregar nitrogênio. Então a gente precisa ser eficiente, aproveitar essa capacidade da melhor forma. Se eu coloco muito adubo nitrogenado convencional, eu espanto essa biologia, eu espanto as minhocas que ajudariam nesse ciclo e tudo mais. Então o que eu preciso? Preciso entregar N. Como? Da forma mais sustentável que eu conseguir para aproveitar a eficiência do sistema e dar lucro para o produtor. Então, tecnologias que complexam, né, a gente usa muito complexação de ureia, que aumenta a eficiência desse nitrogênio, onde você consegue utilizar a mesma quantidade do adubo, mas com uma alta eficiência, vai ajudar. Micro-organismos que vão entregar nitrogênio, vai ajudar demais. Leguminosas, em algum momento, pensar numa leguminosa no inverno que vai ficar ali, você não vai colher ela, que vai trazer incremento. Adubação orgânica de qualidade. Utilizar os micronutrientes, né, via folha, por exemplo, para aumentar a eficiência do uso desse nitrogênio. Então são várias estratégias. Se deixar só na mão do adubo, dá certo? Dá, mas aí fica mais caro. Agora, se você usar todas as estratégias e pensar na eficiência do sistema, você pode fazer de forma mais barata. Perfeito. E o uso em excesso traz prejudicial, faz mal para o ambiente, nós estamos jogando fora nosso dinheiro, não faz sentido. Cara, todos os pontos a gente concorda 100% com o que foi falado. Inclusive, a gente está trazendo alguns conceitos, né, que veio pelo pessoal da Field Crops, principalmente, do professor Alencar Zanon, com a Faculdade de Santa Maria, pessoal da Universidade de Nebraska e a UNER, que é da Argentina, que é de Entre Rios, esse protocolo para a gente avaliar o nitrogênio do sistema, do solo e ver a relação com a produtividade da soja. Então a gente também vai estar implantando um protocolo de pesquisa pensando no nitrogênio do sistema. Perfeito. E aí, antes de nós ir para a última fase aqui do podcast, que é pensando um pouco mais em futuro, eu queria que, e trazendo algo mais prático agora, quais são os 3 principais erros que o produtor, na hora que está começando a agricultura regenerativa, ele acha que é certo fazer e ele acaba errando, né? Vamos falar assim. Ele não tem um conceito formado, ou não tem as ideias bem informadas, não tem um agrônomo ali com os conhecimentos para apoiar ele. O que ele acaba fazendo, querendo acertar, mas acaba errando, vamos falar assim. Legal. Algumas vezes, e alguns consultores, então, uma coisa que acontece é levar para um lado mais radical, sabe? Já querer cortar tudo, adubação, jogar todo o pó de rocha e de um ano para o outro vai ficar bom e tal. E não fica. E aí o agricultor tem prejuízo. Isso é um problema, isso acontece bastante. Querer ir muito rápido. Um outro ponto é não levar com critério, né? Um grande exemplo é os biológicos on-farm. Então, tem agricultor que fala assim para você, o biológico on-farm está horrível, né? Cheio de contaminação. Você fala, tá ruim. Ele fica bravo. Você não acredita na agricultura regenerativa? Eu falei, cara, tá ruim, tá contaminado e tal. Então, ao mesmo tempo que tem a minoria, né, pela minha experiência, a minoria, mas tem bons biológicos on-farm. Tem bons. Agora, esse cara que tem o bom, ele leva com critério. Não é um negócio romântico. Eu quero fazer o biológico on-farm. Não, ele sabe que é difícil. Ele tem uma pessoa que vai ficar em cima. E aí ele vai conseguir um produto de qualidade ótimo. Então, às vezes,
esse romantismo eu não acho que é positivo. A gente tem que ser pragmático. A fazenda é uma empresa, né? E isso tem que avançar. E também o imediatismo, né? Achar que vai ser do dia para a noite. E às vezes algum consultor ali para querer vender o teu serviço, fala, do dia para a noite vai melhorar isso aqui e tal, já vai... E assim, é uma construção, né? É um caminho. Os maiores benefícios você vai colher daqui 4, 5 anos. Então o imediatismo, não fazer as coisas no critério, mas levar no romantismo e ser radical demais e querer mudar muito abruptamente o sistema de produção, né? Tem que ser com critério, tem que ser com cautela, com segurança, porque no fim das contas quem paga a conta é o agricultor, né? Então a gente tem que ter muita responsabilidade. Perfeito, show de bola. E, Augusto, nós temos um momento aqui que a gente chama de momento de desaprender. O que é esse momento? É o momento que a gente fala assim, o profissional do futuro, né, está em constante aprendizado. Então ele vai ter que realmente desaprender talvez alguns conceitos do passado, igual o que o pessoal achava que era agricultura sustentável e na verdade é outras coisas, né? E ele teve que reaprender, teve que aprender de novo, né? Então até nós temos uma frase que a gente fala bastante que é o desaprender para aprender de novo. Você tem recentemente algum conceito que você teve que desaprender um conceito antigo para aprender um novo, ou qualquer aprendizado que você teve mais recente? Com certeza. Esses aprendizados que eu tive, por exemplo, quase todos relacionados à biologia do solo, né? Então, o meu pai, Antônio Teixeira, que fundou o Instituto, ele é um cara, de certa forma, visionário, né? Então, muitas vezes eu chego para ele e falo, pai, mas é o seguinte, a gente precisa botar mais adubo, fazer isso aqui e tal. Ele fala, cara... os micro-organismos podem fazer isso, a gente dá essa e essa condição, né? E ele falava isso e não me apresentava trabalhos científicos. Falava isso com uma sabedoria, uma observação e tudo mais. Então, tá bom. E aí os trabalhos mais recentes, né, de grandes pesquisadores, o professor Fernando Andreotti, Rodrigo Mendes da Embrapa, todos vêm comprovando exatamente as coisas que ele fala há 10, 15 anos, né? E aí vários paradigmas, né, vem caindo aí para mim ao longo do tempo, principalmente na questão de confiar, né, que a biologia do nosso sistema tropical pode nos prestar muitos serviços de fato, né? Então, ser um pouco quando você confia no seu sistema, que você sabe que tem um sistema equilibrado, que tem bastante biologia, que você está conseguindo incrementar carbono, incrementar nitrogênio, rotação de culturas, etc. Você pode confiar nesse sistema. Não vai ser um pouquinho a menos de fósforo, um pouquinho a menos de potássio, que vai fazer diferença, porque o seu sistema está equilibrado e ele vai conseguir te entregar. Então, é mais ou menos essa linha de confiar no seu sistema, confiar na biologia do solo, né? E os trabalhos vêm todos reforçando isso aí, né? Os trabalhos que mostram, ele dizia, né, sobre como as cultivares vêm se comportando diferentes. Um trabalho fantástico de análise de network do Rodrigo Mendes, pegou uma cultivar de trigo antiga, né, ancestral, e ela fazia conexões muito, muito complexas com a biologia do solo e trocava serviços e tudo mais. E as cultivares mais recentes, ela tem muito menos complexidade. Ela interage muito menos com os micro-organismos, troca muito menos serviço. Por quê? Você foi selecionando algumas características, deixou ele mais produtivo, tal, produz mais, só que você perde outras. Então a gente precisa produzir bastante, utilizar essas cultivares, mas potencializar esse sistema que, de certa forma, se fragilizou, para que a gente tenha o benefício dos dois lados. Não, perfeito, excelente. Gostei muito da analogia ali, conexões que a planta, os micro-organismos fazem com network, né? Então, para quem não entende o poder do networking ainda, é bom dar uma estudada, porque realmente muda o patamar de qualidade de vida, de lucro, de várias coisas, quando você tem as pessoas certas para perguntar e para te colocar nos ambientes corretos, né? E o ambiente molda tudo, inclusive a planta. Show de bola. Agora, falando um pouco mais de futuro, o que a gente pode esperar dessa agricultura regenerativa para o médio e longo prazo? Eu acredito, Matheus, de fato, que o Brasil vai tomar uma posição de liderança. O Brasil nasceu, de fato, para ser um líder. Nós somos o país mais próspero do mundo. Se for florestas, água, natureza, beleza, o povo bom, né, o clima bom. A gente tem exuberância, então nós somos ricos, de fato.
O que nós não temos ainda é dinheiro, né? Mas nós somos ricos, né? Muito ricos, de coisas muito mais importantes do que o dinheiro. E eu acredito que essa ascensão do Brasil, ela passa pelo agronegócio, ela passa pela agricultura regenerativa, onde a gente soluciona problemas climáticos mundiais. Tem problemas, né? Eu acredito, de fato, e a pesquisa mostra que tem problemas climáticos mundiais. Agora, a agricultura não é o problema, ela é a solução. Ela pode solucionar tudo isso. Através da agricultura regenerativa, essa cidade que nós estamos aqui hoje mostra o quanto que o agronegócio ajuda a sociedade a se desenvolver, né? Então, as cidades que se desenvolveram ao redor do agronegócio, elas são mais pujantes, elas têm uma economia melhor, elas têm menos pobreza, menos miséria. Então, o agronegócio também vai fazer essa alavanca social e produzir alimentos mais saudáveis, que é um ponto que a gente nem abordou aqui hoje, que daria um outro podcast, que é o impacto do manejo na qualidade dos alimentos, que existe já estudos que mostram isso. E com alimentos mais saudáveis, o povo fica menos doente. Então, eu vejo um Brasil mais próspero, um Brasil que respeita mais o agronegócio, um Brasil que soluciona problemas climáticos mundiais, um Brasil que diminui as doenças e a miséria do povo através do agronegócio. Bom, excelente, muito bom mesmo. Acredito que estamos em linha com tudo que você está falando. E pensando mais na parte tecnológica, você acredita que está sendo desenvolvidas, está vindo tecnologias novas para a agricultura regenerativa? O que a gente pode esperar disso? Tecnologias que realmente vão impactar nessa agricultura sustentável, regenerativa, e que vai moldar a agricultura desses próximos anos, né? Tem alguns estudos sendo desenvolvidos com extratos, né, vegetais, e esses extratos vegetais mostrando potencial para controlar a doença, por exemplo. Eu acho que isso é um caminho bastante forte. Os micro-organismos que ou estimulam o crescimento de planta ou que entregam algum tipo de nutriente é um potencial gigantesco. Eu venho conversando com algumas indústrias que dizem que estão desenvolvendo, e tem até alguns clientes que estão testando, né, herbicidas biológicos. Seria uma revolução gigantesca no agronegócio. Eu, infelizmente, vejo que ainda está um pouco distante, que os trabalhos que eu venho acompanhando mostram algum potencial, dá aquela bambeada na planta, mas não resolve o problema. Então, vejo que isso tem um potencial gigantesco. E também o Brasil explorar melhor, né, os adubos que nós temos aqui, fertilizantes naturais, remineralizadores. Isso vai trazer um incremento importante para a produtividade e também para a nossa economia. Show de bola. Antes aí, agora de realmente ir para a reta final, se pudesse dar, vamos lá, 3 dicas práticas. A gente falou de 3 erros, mas agora 3 dicas práticas para o produtor que ouvir ele já conseguir colocar no campo esse ano ainda. Nem que seja em pequena escala. Faça, né, num talhão para você testar pelo menos uma adubação orgânica de qualidade. Uma adubação que leva carbono, uma adubação que leva biologia. Na minha opinião, é impensável fazer uma agricultura tropical sem adubação orgânica de qualidade. Isso é uma prática assim, na lata aí para vocês. 2. Utilize a nutrição e a indução de resistência em algum outro talhão com monitoramento para você entender se você consegue reduzir uma de fungicida. Entende ali, talvez você vai conseguir com nutrição, com indução. Não é o posicionamento das empresas, né? Tem uma autorização estratégica. Eu, como consultor independente, eu estou te dando essa sugestão aí para você. E terceiro, entenda, principalmente segunda safra, o seu pior talhão, aquele que já não produz tão bem, aquele que está meio compactado, com doença, etc., que a janela vai ficar ruim. Nem que seja 10%, 15% da tua área. Faça uma rotação de culturas, coloca ali, nem que seja uma braquiária, uma crotalária, que se adapta mais à tua região. Faça uma rotação de culturas, algo que não vai impactar, porque essa área já não ia produzir bem mesmo. E aí depois você analisa a produtividade da soja no outro ano nessa área. Não, perfeito. Excelente essa dica aí. A gente acha realmente que é um erro grande você, geralmente, as últimas áreas plantadas, já perdeu janela, já não tem a fertilidade legal, já produziu mal na soja, vai produzir um milho, pior ainda, vai dar prejuízo. É uma área que, se realmente você colocar na ponta, ela está dando prejuízo. Então, por que não pensar no longo prazo? Não colocar realmente plantas de coberturas que vão melhorar aquele solo?
E a gente fala bastante também assim, mas qual planta de cobertura? Igual você falou, primeiro, que dá na sua região, no seu clima. Segundo, olha o fundamento. Qual que é o seu maior problema? Meu maior problema é nematóide, meu maior problema é doença de solo, meu maior problema é compactação, meu maior problema é falta de nitrogênio no sistema. Então, no maior problema, se ataca com aquele mix de plantas de cobertura ou com plantas isoladas para melhorar aquele sistema. Show de bola. Augusto, ficou faltando alguma informação que você gostaria de falar para a galera? Pode usar esse momento agora para divulgar os seus canais, as suas empresas, como o pessoal pode entrar em contato e te achando aí no mundo digital e também no presencial. Obrigado, Matheus. É uma satisfação ver você fazer tempo que a gente não se via, né? Sim. Acho que desde a faculdade, né, cara? Sim. E, satisfação estar com você, né? Parabenizo e respeito muito o trabalho que a Raiz da Solução vem fazendo no Brasil. Novamente reforço que vocês estão fazendo história no agronegócio brasileiro, um impacto muito grande. E para mim é uma felicidade enorme estar aqui com vocês. Espero que a gente possa junto em outras oportunidades. Hoje, né, tenho atuação no Instituto Brasileiro de Agricultura Sustentável. Ele tem a rede social lá, se vocês quiserem seguir no Instagram, YouTube, etc. A Libertas, que é a nossa consultoria em agricultura regenerativa tropical, tem Instagram, tem YouTube, né? A gente posta lá relacionado a esse tema. E tem o meu Instagram pessoal, que é Augusto Silva T. E aí eu posto também sobre agricultura regenerativa, outras coisas mais. Eu gosto de falar de religião, né? Falar algumas outras coisas diferentes ali que me tocam o coração. E espero poder conversar com vocês e compartilhar conhecimento e aprender junto, né? E acredito muito no Brasil, acredito muito no agronegócio brasileiro, né, que de fato a gente vai conseguir solucionar problemas e colocar o Brasil onde o Brasil merece. Perfeito, cara. Muito obrigado mesmo. Foi um bate-papo assim de primeira mesmo. Acredito que o produtor rural vai sair muito beneficiado de quem assistir esse episódio até o final. Além de técnicas, de práticas mesmo, que vai trazer sustentabilidade, produtividade, resiliência produtiva, que é o que a gente mais busca nesse mundo, né, de ter realmente uma fazenda para várias gerações e não quebrar igual está acontecendo com muita gente nesse momento. Então, realmente, eu acredito que é um tempo que o produtor vai ganhar se ele assistindo esse episódio. Então, obrigado pela disponibilidade, foi excelente. Também temos as nossas redes sociais, a Raiz da Solução, Leandro _Solo Fértil, João Vitor Agro e Matheus Barbaço. Siga a gente aí nas redes sociais. Também siga o canal do YouTube, a Raiz da Solução Podcast. E sempre fica ligado nas nossas redes que a gente está sempre divulgando muita coisa. Obrigado a todos que acompanharam a gente até o final. E agora a gente sempre termina com uma mensagem de ir para o campo, né? Então, depois de ter aprendido um monte aqui hoje, a gente tem que pegar isso e realmente colocar em prática, tá? Então, o produtor rural que está ouvindo, que está indo para a fazenda às vezes, está no carro ouvindo isso, agora é a hora de ir. Bora pra lida!